Conforme relatado pela Agência Central de Notícias da RPDC através de vários informes, as autoridades sul-coreanas dificultaram as negociações, levando ao fracasso da troca. O informe da Agência Central de Notícias de 24 de junho de 1950 detalha o fracasso da tentativa de troca de prisioneiros devido à insistência da camarilha títere de Ri Sung-min em entregar primeiro os prisioneiros do norte. Segundo o informe, o plano era realizar a troca através da linha de demarcação militar, tendo como base a estação Ryong, em Kaesong. Segundo mostram os fatos, a intenção da camarilha títere de Ri Sung-min não era realmente promover uma troca, mas enganar os norte-coreanos e levar 2 prisioneiros do norte ao sul. Um informe da Agência Central de Notícias de 20 de junho de 1950, publicado no diário Rodong Sinmun, já mostrava que a RPDC estava ciente da intenção da camarilha sul-coreana, embora ainda tenha insistido nos esforços para recuperar seus valiosos camaradas do Partido do Trabalho da Coreia do Sul. O artigo intitulado A Camarilha Títere de Ri Sung-min tenta recusar a troca de Jo Men-sik por Kim San-hyun e Sr. Ri-joa revela as atitudes suspeitas das autoridades sul-coreanas. Repare que, no artigo de 20 de junho a troca incluía apenas Jo Men-sik, mas posteriormente passou a incluir também Jo Yong-chan. Por fim, com o fracasso da troca, os camaradas Kim San-hyun e Ri-joa foram executados na Coreia do Sul, mostrando mais uma vez a verdadeira face da camarilha traidora de Ri Sung-min. Por outro lado, Jo Men-sik permaneceu preso e acabou morto em meio aos ataques das tropas da ONU e do exército títere sul-coreano. Todavia, as autoridades sul-coreanas alegam que ele teria sido executado por funcionários do Ministério do Interior. Desse período até o início da Guerra da Coreia, Jo Men-sik manteve-se invariável em sua oposição ao regime político norte-coreano e à tutela soviética ao mesmo tempo em que recusava convites de figuras da administração estadunidense na Coreia do Sul. Mesmo após a retirada das tropas soviéticas e a fundação da República Popular Democrática da Coreia, Jo Men-sik permaneceu contrário ao regime político socialista coreano, levando-o a permanecer preso. Nesse tempo ele já tinha sido transferido do Comodotel em Pyongyang para um centro de reeducação. Não há, porém, muitas informações sobre seu julgamento e pena. Sendo assim, passou a ser considerado um preso político da Coreia do Norte pelo regime títere da República da Coreia. As negociações entre o URSS e Estados Unidos sobre a questão da reunificação da Coreia após o período de tutela não chegaram a um acordo, resultando na permanência das tropas estadunidenses no Sul, enquanto os soviéticos deixaram o norte pouco antes da fundação da RPDC. É dito que Jo não gostava nem da URSS, nem dos Estados Unidos, motivo pelo qual se recusava a mudar-se para a Coreia do Sul, mesmo tendo sido nomeado delegado à Assembleia Nacional de Emergência da República da Coreia pouco após sua prisão em 1946. Seu objetivo era, como mostram os fatos, assumir uma posição de liderança na Coreia do Norte sem interferência soviética e promover seus ideais direitistas na sociedade. É relatado que, após a Conferência Conjunta dos Representantes dos Partidos Políticos e Organizações Sociais da Coreia do Norte e do Sul, Kim Koo, figura sul-coreana contrária à administração de tutela, pediu a Kim Il-sung para que pudesse regressar junto a Jo Men-sik para a República da Coreia, mas o líder norte-coreano disse que não podia fazer isso, pois a questão demandaria autorização das autoridades do exército soviético. Porém, com a eclosão da guerra, a posição de Jo sobre permanecer no norte passou a ser incerta. O governo da RPDC tinha a intenção de utilizá-lo como moeda de troca em negociações com os Estados Unidos e o regime títere sul-coreano. Entre junho e julho de 1950, o governo da RPDC propôs ao regime títere da República da Coreia a troca de Jo Men-sik e Jo Yong-chan, outra figura anti-RPDC, em troca de Kim San-hyun, figura diretiva do Partido do Trabalho da Coreia do Sul, e Ri-joa, importante quadro do Partido do Trabalho da Coreia do Sul. O regime de Ri Sung-min oficialmente aceitou a proposta, mas promoveu obstruções que levaram ao fracasso da negociação. O referido relatório chega a dizer que a posição política de Jo Men-sik em relação à URSS era vaga. Por outro lado, o general Kim Il-sung, cujo nome era extremamente popular em toda a Coreia por sua liderança sobre o Exército Revolucionário Popular da Coreia, havia recebido treinamento político-militar na URSS nos anos que antecederam a libertação, sendo visto como uma figura política destacada, embora jovem. Além disso,
Em outro documento soviético de 1945, direcionado a figuras políticas e militares de alto escalão da URSS, está claramente dito: Kim Il-sung é popular entre todas as seções democráticas da população, especialmente entre os camponeses. Kim Il-sung é um candidato adequado para um futuro governo coreano. Com a criação de uma Frente Democrática Popular, Kim Il-sung será um candidato adequado para liderá-la. Em suma, embora alguns tentem distorcer a história com o objetivo de diminuir a posição de Kim Il-sung internamente, na Coreia, e externamente, na URSS, não há como esconder a verdade. A URSS considerou a participação de Jo Men-sik em um novo governo na Coreia do Norte, assim como Kim Il-sung e Park Yong, que futuramente viria a trair o líder, o partido e o povo coreano, sem nunca apontar o Gandhi da Coreia como seu escolhido, para liderar o país, até porque isso necessitaria do aval da população norte-coreana. Só retornou ao movimento anti-japonês no final da década de 20, ao participar em 1927 da formação da Organização Shingan, uma organização anti-japonesa que agrupava pessoas de todas as esferas da vida e de variadas orientações ideológicas, incluindo socialistas. E, em 1929, após promover um comício na estação de Seul em 1929 para falar sobre o movimento estudantil de Kanju, acabou sendo preso novamente. Sua posição como figura política e mobilizador de massas passou a ser consolidada nesse período. Após ser solto, continuou as atividades de apoio ao movimento pela independência da Coreia de forma discreta, encontrando-se com figuras independentistas e fornecendo fundos, o que acabaria resultando em novas prisões. Trabalhou por um curto período como presidente do Joseon Ilbo, um jornal influente em toda a Coreia na época. Em 1943, opôs-se abertamente ao recrutamento de estudantes coreanos para a Guerra do Pacífico. Contudo, foi publicado no jornal Maeo Simbo um artigo direcionado aos estudantes coreanos, contendo mensagens de apaziguamento em relação ao recrutamento, atribuído a Jo Men-sik. Posteriormente, foi apontado que o artigo teria sido forjado. Além disso, é dito que Jo recusou reiteradamente a demanda por trocar seu nome por um nome japonês, que era imposta pelo regime colonial do imperialismo japonês na Coreia. Por outro lado, também fez ponderações apaziguadoras em relação às afirmações dos japoneses de que Japão e Coreia são um só. No contexto da derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial e da libertação da Coreia, Jo Men-sik, apesar de reiterados convites para mudar-se para Seul, preferiu permanecer em Pyongyang. Com isso, ele participou do processo de construção de uma nova Coreia na região norte da Península Coreana.